A Daiane deve entrar um pouquinho atrasada e a gente vai se ajustar. Bom, a ideia hoje é fazer uma revisão para a gente estruturar como que a gente faz pergunta, como é que a gente responde, relembrar as WH questions, quando que a gente usa o do, quando a gente usa o does, e revisão geral de muito do que a gente já passou. Eu mandei para vocês uma playlist de todas as nossas aulas até agora. Então, se vocês tiverem dificuldade em algum tema, vale a pena voltar e assistir aquela aula. Hoje eu nem vou anotar quem está aí, quem não está, porque eu vou precisar da ajuda de todo mundo. Então, inclusive, já vamos começar e a gente não tem break the ice hoje, que eu preciso de todo o tempo de vocês. Eu acho que vai tomar bastante tempo a apresentação. Então vamos lá. Então, começando por review. Bom, a gente tem dois tipos de pergunta. A pergunta yes or no e a pergunta de informação. Então, a gente vai começar com a yes or no para o verb to be. Porque no inglês a gente separa também. O verb to be é um verbo base. O verb to be significa ser ou estar. Vou até procurar uma musiquinha para vocês que fala isso muitas vezes. Inclusive ajuda a conjugar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ajuda a conjugar, inclusive, vou procurar a musiquinha para mandar para vocês. E aí os outros verbos. Então, sempre a gente vai separar, digamos que vão ser 4 grupos. Yes or no, verb to be. Yes or no, other verbs, outros verbos. Informational questions, verb to be. Informational questions, other verbs. Então, a gente vai ter 4 grupinhos. Podia até ter colocado um slide aqui para ficar mais fácil para acompanhar, mas a gente vai seguir essa sequência. Então, vamos começar pelo yes or no do verb to be. Vocês estão nesse slide comigo? Que eu estou um pouco perdida nesse Skype hoje. É isso que aparece para vocês? Yes or no, structure, verb to be. Yes. Isso. Beleza? Então, ótimo. Então, para a gente fazer pergunta que for só yes or no, sim ou não, se eu quero saber só se, por exemplo, você está feliz? Sim, eu estou feliz. Eu não pedi mais detalhes. Eu perguntei, por exemplo, por que você está feliz? Então, toda vez que a gente quiser informação, a gente vai usar as WH questions, que é o what, where, when, why, o who, how, mas a gente revisa isso mais para frente. Então, quando for yes or no, já vamos começar com o verb to be, que é essa primeira partezinha aqui, que é o am, are, is. E a gente vai, na sequência, colocar o sujeito e o complemento, que é o que eu quero saber se é sim ou não. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar só a primeira linha aqui. Am I happy? A segunda poderia ser Are you sad? Happy é feliz, sad é triste. Então, é legal que você já pega um pouco mais de vocabulário. E aí, a terceira linha aqui com with, poderia ser para he, she, it. E aí seria is he sleeping, feeling good, e por aí vai. Aqui foram só algumas sugestões, não necessariamente tem que ser nessa ordem que está aqui, do complemento, eram só exemplos. E aí a resposta vai ser sempre yes, a pessoa, deixa eu ver se eu tenho a setinha. Eu devia ter feito o contrário. Então, é yes ou no, a pessoa vem para cá e o verb to be vai mais para o final. Então, só para a gente ver de novo. Opa! A ordem era to be, sujeito e o complemento, que é o que eu estou perguntando, passa na resposta a ser yes, se a resposta for positiva, a pessoa, o to be. Se a resposta for negativa, é no, a pessoa, o to be e not. Lembrem que tem que colocar esse not no final. Então, na minha primeira pergunta, que era Am I happy? Eu vou responder de maneira positiva, eu poderia dizer Yes, I am. E vejam que o am foi lá para o final e o I ficou aqui no início.
E aí, se eu perguntasse para vocês, are you sad? E aí, se vocês fossem me responder de maneira negativa, no, I am not. Ficou claro? A estrutura do to be, esse é o mais simples e a gente vai passar para os exemplos. Acho que sim. Belezinha. Então vamos lá, que agora eu vou precisar da ajuda de vocês para formar os exemplos. Espera aí que eu abri mais de um PowerPoint, por isso que eu estou perdida. Vamos lá. Para a primeira pergunta que eu tenho aqui. Are they happy? Vocês sabem o que significa? A gente vai traduzir também. Eles estão felizes? Eles estão felizes? E aí, para a gente responder, a gente tem a opção positiva e a negativa, que seria a positiva, yes, they are. Negativa, no, they are not. E a tradução seria, sim, eles estão. Não, eles não estão. Jé, Oi. Oi? aí se eu for só falar a frase afirmativa, é a mesma coisa da resposta? Tipo, se eu quisesse dizer que eles não estão felizes, eu só falaria they are not happy? Poderia também. Poderia. Tá. Que seria o exemplo do final ali. They are not. Eu vou até colocar aqui, é boa. Boa observação de colocar isso aqui. They are not happy. Eita, precisava que coubesse. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Não, eles não estão, ou eles não estão ou são, né? Porque poderia ser os dois. Estou colocando tudo como estão, mas poderia ser são. Eles não estão felizes. Muito bem. Aqui, na próxima pergunta. Is she your mother? O que é que vocês entendem? Ela é sua mãe? Uhum. Ela é... Eita. Ela é sua mãe? E aí, para a resposta, a gente poderia... Eita, volta, filha. Pronto, deixa eu movimentar essa caixinha só para facilitar. Para ficar na mesma reta. Pronto. E aí eu poderia dizer... Yes, she is. Sim, ela é. Aqui não dá para ser está. Ela está minha mãe. Ainda faz sentido. Lembrando que o to be, eu vou até colocar aqui. Ser ou estar. Então, tem situações em que dá para ser os dois. Por exemplo, no de cima, are they happy? Poderia eles são felizes ou eles estão felizes. Eu vou até colocar os dois aqui, ó. Eles estão ou são felizes. E aí, para a resposta aqui do lado, vale tudo igual também, eles são ou estão. Mas para mãe, não tem como ela estar sua mãe. Ou ela é sua mãe ou ela não é sua mãe. Então, seria yes, she's. Sim, ela é. No, she's not. Não, ela não é. E aí, alternativas. Is she your mother? Poderia ser também she is not my mother. Que seria? Me ajudem a traduzir. Ela não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Ela não é minha mãe. Beleza, então vamos para o próximo, que a pergunta é: Are you feeling good? O que vocês conseguem entender? Se conseguem, se não conseguirem, tudo bem. I feel good. Sabe o que é? Ops, eu esqueci. Eu achei que estava desligado o microfone. Feel good
é sentir bem. Feel é Você- sentir. Feeling é sentindo. Good é bem ou boa. Então, are you feeling good? É você está sentindo. Boa não dá, então é sentindo bem. Você está sentindo bem? E aí, na resposta, o que a gente poderia colocar? Yes, you are. Se eu perguntei, are you? Se eu perguntei para você, aí você responde com I am. Ah, é verdade. Yes, I am. Ou a gente pode usar a contração também. Yes, am. Mas fica esquisito no positivo. No negativo, acho que fica melhor. Então, eu mostro para vocês mais para frente. Se fosse para negar, No, I am not. I'm no, not. I am not. E poderia também, I am not feeling good. E aí, aqui no negativo, poderia ser a contração também, que é a forma curta que a gente usa do to be. E aí, a tradução rápida, deixa eu colocar aqui. Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, eu não estou. Opa. E I am not feeling good. Eu não estou sentindo bem. Vamos para a última aqui para a gente lembrar. Vamos até mudar um pouquinho para não ficar tão igual. Are we wrong? Wrong, eu não sei se vocês conhecem. Vamos mudar. Wrong é o oposto de correct. Dá para chutar o que é? Errado? Errado. Não é bem o oposto de correto, né? O oposto mesmo seria correto e incorreto. Errado seria certo. Mas é o mais próximo aqui. O wrong é errado. Então, nesse caso aqui, a tradução seria: estamos certos? Nós estamos, né? Deixa eu botar aqui, para ficar bem explícito. Nós estamos certos? Opa. E aí, na resposta aqui do lado, aqui tem duas opções de resposta, porque eu poderia estar em um grupo perguntando, nós estamos certo? E uma pessoa fora do grupo poderia estar respondendo, vocês estão certos? Ou alguém que é parte do grupo poderia responder, nós estamos certos. Então, aqui vai depender de contexto também. Então, vamos considerar que é alguém fora do grupo, só para a gente variar um pouquinho o sujeito. Seria yes, you are, que é sim, vocês, que aqui o you serve para singular e plural. Então, se fosse você ou se fosse vocês, é do mesmo jeito. Ou no, you are not. You're not, deixa eu fazer a contração aqui também. You're not. Ou you are not You are. correct. E aí, traduzindo, No. seria sim, você está, vocês estão, não, vocês não estão, ou vocês não estão, peraí, deixa eu aumentar aqui, porque senão fica pequenininho, corretos. Deu para pegar o jeito? A lógica de como faz pergunta Acho que e como sim. responde? Legal. Deixa eu destacar tudo que foi tradução e perguntem à vontade qualquer coisa que não tenha ficado clara.
seja na hora que eu falei ou que vocês não estão entendendo, estamos aqui para a gente tirar todas as dúvidas. Beleza. Vou destacar tudo que é tradução, que a gente vai ter, e eu mando para vocês na sequência o material para ajudar na hora de fazer o dever. Bom, então temos yes or no quando for o verb to be. Quando a gente tiver os outros verbos, a gente precisa de um auxiliar. E aí, para o auxiliar, a gente tem duas opções. Ou o do, ou o does. O do, a gente usa sempre que a gente estiver falando de I, you, we, you e they. E aqui os dois yous é um no singular e outro no plural, por isso que eles falam os dois. E o does a gente usa para he, she, it. Aí, eu não botei essa observação aqui, mas a gente já vai corrigir. Peraí. Ixi, ficou errada a estrutura aqui que a gente já vai corrigir juntos. Então, a lógica é, o does é para he, she, it. O restante é do. E aí, vamos voltar aqui. Aí, para a gente criar a estrutura de pergunta, eu colocaria o do ou does, na sequência a pessoa, o verbo e a pergunta que eu quero fazer. Então, por exemplo, do you eat chocolate? Você, e aí o do não tem tradução literal quando ele é auxiliar. Então, o do e o does, eles não têm tradução. Aí eles somem na tradução e viram, você come chocolate? E aí, como é uma yes or no, eu vou responder com yes, I do, ou no, I don't, porque a pergunta foi do you, por isso que eu estou respondendo com yes, I do. E aí, se fosse, por exemplo, does she dance salsa? Does she dance salsa? E aí a resposta seria yes, she does, no, she doesn't. Ficou claro? Vamos para os exemplos para a gente testar para ver se ficou claro. Esqueci de só inverter aqui, né? Aí o do vem para depois e a pessoa vem para o início. I do, ou yes, I do, no, I don't. Vamos lá para yes or no examples. Vamos primeiro para a tradução. Já comecei pela primeira que eu já falei. Do you eat chocolate? Como que a gente traduz? Você come chocolate? Uhum. Você come chocolate? E a resposta? Yes, I do. No, I don't. Ou poderia ser I don't eat chocolate. Eita, chocolate. Agora eu fiquei em dúvida se tem o é ou se não tem o é. Deixa eu fazer para corrigir aqui. Não, fiquei muito em dúvida. Tem o é. Então seria sim. E aí, como o do não tem tradução, na tradução aqui ele assumiria o verbo. Então seria sim, eu como. Não, eu não como. Ou eu não como chocolate. E aí vamos para o próximo. Do you dance? Você dança? E a resposta, yes. Do. E aí perguntou, você dança? Eu respondo, eu danço. Não respondo, yes, you do. Eu não posso falar pela outra pessoa. Yes, I do. Mesmo esquema de lá de cima. Ou a última aqui, deixa eu só copiar para facilitar a vida. Yes, I do. No, I don't. Ou I don't dance.
E aí é o mesmo esquema. Na tradução, vira verbo, passa a assumir o do. Então, é sim, eu danço. Não, eu não danço. Ou eu não danço. Aí, deixa eu subir um pouquinho para tentar linkar. Pronto. Does she live with you? Ela vive com você? Uhum, isso mesmo. Ela vive com você? With é com. Então, ela vive com você? Aí a resposta seria yes, she does. No, she doesn't. Ou she doesn't. Opa. Live with. E aí se perguntou, does she live with you? A tradução literal seria ela vive com você? E aí aqui a tradução desse she doesn't live with me seria ela vive com você? Eu responderia, ela não vive comigo. Então teria uma diferencinha, vamos até traduzir. Seria sim, ela vive. Não, ela não vive. Epa. Ela não vive. Ou ela não vive comigo. Beleza, vamos para a última. Does she help you? Vocês sabem o que é help? Socorro? Ajudar. Então a tradução seria? Ela ajuda você? Uhum. Ela ajuda você? E aí a resposta... Peraí, deixa eu voltar aqui. Me ajuda em formular. É mesmo de cima, não. Yes, she does. Exato. No. Exato. Pode falar, quero ouvir. No, she does not. Uhum. Ou? E she doesn't help me. Isso? Help me, perfeito. Doesn't help me. Igualzinho. Então a lógica vocês já pegaram. Ficou alguma dúvida aqui? Ótimo. Peraí, só fazer o último. Eu acho que, tipo, quando a gente fala assim, quando a gente está lendo com calma, a gente vai por dedução, eliminação das traduções que a gente tem mais ou menos noção, mas umas palavras que a gente não conhece, sei lá, ou quando vai formar a frase, a gente mesmo, eu acho que é a parte mais difícil, assim, para a gente ler, a gente até consegue, assim, she é ela, live, vive, tal, you, você, sabe, umas coisinhas assim, a gente vai e consegue fazer. Mas na hora de aí é que o bicho pega, né? Na hora de falar, principalmente, eu acho que na hora de responder também, porque quando você está escrevendo, você vai, né, com tranquilidade aqui, você procura aqui e ali, eu tento não olhar para ver se eu lembro, para ver se eu acerto. Muito bem. Mas na hora de falar mesmo, de completar, é que eu acho que. Eu não sei se o resto do pessoal está com essa dificuldade, mas que eu acho que a dificuldade maior. Mas ajuda, E aí Gabi. eu acho. Eu estava fazendo um teste com a minha mãe, foi na lógica que eu usei com a minha mãe que eu comecei a estruturar aqui a revisão. Que eu fui perguntando para ela a tradução de todas as WH questions. Tem gente que não funciona bem traduzindo. Eu acho que vocabulário... Acho não, a gente vai construindo vocabulário aos poucos. Então, o que você sabe, vai tentando conectar a tradução com a palavra, e você vai estruturando. Então, eu perguntava para ela, assim, sei lá, qual o seu nome? Vai ter essa pergunta mais para frente.
qual é o seu nome? Aí eu falava, mãe, como é que é qual? What? É. Ela dava uma travada. E pensava e falava, eu falava, é o verb to be. É nome, é name. E a gente vai juntando e traduzindo. Então, what is your name? Aí tem horas que ela falava, por exemplo, what is name? Escreve, mãe. Aí ela escrevia. Traduz. What? O quê? Is é name, nome. Qual é nome? Ah, faltou o your. E é treino. Não tem o que fazer. É treino mesmo. Mas pensa que vocês estão na 20ª aula de vocês. Então, assim, 20ª desde o início de tudo mesmo. Teve gente que nem teve as 20 aulas. Eu acho que vocês já evoluíram muito bem, já conseguem fazer bastante associação na hora que eu pergunto, quando vocês já veem escrito, e aí aos poucos mesmo, não tem muito segredo, né? Tipo, o processo tá normal, então, né? Assim, Normalíssimo. Normalíssimo. Muito bem, vamos lá. Então, tá indo dentro do prazo que eu esperava. E aí, agora a gente vai para as perguntas que a gente quer mais informações. E aí, quando a gente quer mais informações, a gente precisa daqueles auxiliares. Vamos relembrar o significado. O que significa where? Onde? Onde ou aonde? Aonde? Tá no mesmo. Who? Quem? Quem? What? O quê? Que? Ou qual? O que ou qual? How? Como? Como? Which? Ah, esse foi no videozinho que eu mandei para vocês. Foi. Que ele é o primo do what. Exatamente, ele é qual ou o que, e eu aprendi também mandando um videozinho para vocês, que ele sempre vai estar ligado a duas opções. Então, seria, por exemplo, which do you prefer? Qual você prefere? Sei lá, white or black? Branco ou preto? Então, Eu sempre vai coloquei estar... assim, como uma referência, tipo assim, quando eles vão te dar uma opção de uma limitação. Isso. Eles vão designar alguma coisa como se fosse uma escolha. Tipo assim, é aquilo ou isso? Isso, Aí sempre assim. responder. Um ou outro, senão a gente vai falar o what. Eu achava que o which estava ligado a coisa, e não tem nada a ver. Então, foi bom que eu já aprendi para passar para vocês. O which, então, vai ser sempre ligado a uma opção. Seria qual, mais ligado assim, qual você prefere, qual você escolhe. Vai ter sempre uma opção, quase que marca um X. Sabe, questão de múltipla escolha? O which vai ter sempre múltipla escolha aí. O what pode ser uma pergunta aberta. Por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? E o penúltimo, when? Quando? E agora sim, o último. Why? Oi? Why? O que significa why? Por quê? Por quê? Por quê? Muito bem. Então, repassamos todos. Não tem Lá no jeito. videozinho também mostrou o whose. Whose é a quem? Eu não lembro mais como é que é o whose. De quem? De quem, não é a quem. To whom é a quem. Tem o whom mais para aí frente. tem o who. Também mas mostrou nesse vídeo. Ele era para começar a aprofundar um pouco mais. Tem o how many, tem o how much. Mas esses são os principais e eu acho que a gente não pode concentrar nesse, mas bem lembrado. Whose é de quem. Então, não tem muito jeito. Tem que decorar, e é prática, na verdade, que vai levar a decorar esses daqui. Então, vamos usar as WH questions. E aí, quando for o verb to be, a estrutura mantém igualzinha a que a gente tinha antes. Só que é uma pergunta que eu quero saber de mais informações. Então, por exemplo, eu tinha usado said. Oi? Falaram comigo? Não, acho que não. Então, eu vou até colocar aqui os mesmos exemplos que a gente tinha colocado. Sad, happy,
O resto eu já não vou lembrar. Mas teríamos aqui, por exemplo, lá a gente tinha Are you sad? Aqui a gente poderia colocar Why are you sad? Por que você está triste? When are you sad? Fica esquisito, né? Mas poderia também. Quando você está, não tem outro jeito. Quando você está triste. Então, aqui sempre vai ser para mais detalhes. Para a resposta, a gente mantém o yes or no. Opa! Não, a gente não tem mais o yes or no, perdão. No outro, quando a gente estava usando sem as WH questions, aí sim, yes or no. Nesse caso aqui, a gente não tem mais o yes or no, e aí a gente passa a ter a pessoa, depois o verb to be e a informação. E aí teria um complementinho, por exemplo, a pergunta, né, que foi Why are you happy? No caso do why, importante, do why sempre a resposta começa com because. Por que você está feliz? Por quê? Não, 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 não. A gente sempre responde, acho que em português também sempre, eu não consigo pensar numa situação. Porque sempre tem o porquê de resposta, só que no inglês não é o porquê igual, na verdade nem no português não é igualzinho, mas a escrita é completamente diferente. O parzinho é sempre, tem uma pergunta why, a resposta sempre vai começar com because. Então, tenham isso em mente também, é prática para levar. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu falei com vocês foi Why are you sad? Aí poderia ser Because I am... E aí a informação aqui nessa caixinha rosa seria o motivo. Because I am blá, blá, blá. E aí eu complemento. Não sei porque I am hurt. Porque eu estou machucada. Because... E poderia ser o outro. When are you happy? Seria... Happy fica mais fácil, né? When are you happy? Quando você está feliz? E aí poderia ser I am happy when I am with my friends. Eu estou feliz quando estou com os meus amigos. Então, vamos criar alguns exemplos aqui que eu acho que ajuda a gente a estruturar. Porque com as WH questions costuma ser um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai ter... Eita, peraí que eu acho que eu misturei. Esse é o do. Deixa eu inverter a lógica aqui, peraí. Do you. Eita, o primeiro aqui tá errado. Peraí, deixa eu corrigir. Então seria assim, what is your name, por exemplo. What is your name? Ou então, what is her name? Ou what is his name? Lá atrás a gente falou desses pronomes, que seria, né, primeiro aqui a tradução, vamos já traduzir, para ficar pequenininha, vou tentar fazer aqui. Peraí. What is your name seria qual? Opa! Qual é o seu nome? Her name, e aí eu vou só colocar eles aqui para facilitar, tá? Her é dela, só para a gente já lembrar. His, alguém lembra? É dele. Dele. E aí se fosse its, você lembra para que é? Dele ou dela de objeto animal? Perfeito, perfeito. Então, it seria dele, dela, para tudo que não é gente. Eu acho que assim fica mais fácil. Não é gente. Perfeito. Agora vamos para a resposta. E aqui eu vou precisar da criatividade de vocês. Esquece o she'll work with aqui, que era o exemplo. Não temos mais. What is your name? Podem responder o de vocês. My name is Gabriele. Perfeito. My name is Gabi.
E aí, a gente poderia perguntar, se, sei lá, Gabi estivesse aqui do meu lado e alguém quisesse me perguntar o nome dela, eu poderia responder que o nome dela é Gabi. Como que a gente coloca aqui? Name Her name. Isso aí. Her name is Gabi. E aí, a lógica é a mesma. Deixa eu só tentar diminuir um pouquinho aqui essa tradução, senão não vai dar para a gente fazer nada. Acho que até a letra eu vou ter que diminuir um pouquinho. Bom, vamos para a segunda pergunta. Where are you from? Sabem o que significa? Vamos começar pelo where. Vocês lembram o que é? I am. Não, a pergunta, a tradução. De onde? A tradução. Pode falar, estava falando certinho. De onde você é? De onde você é. Where is she from? de onde ela é. De onde ela é. Perfeito. E aí vamos para a resposta. Eu não traduzi aqui não, mas deu para a gente pegar. E aí, where are you from? Como é que vocês responderiam? I am from Belo Horizonte. Tipo isso. Perfeito. Pode ser from Brazil, from Belo Horizonte. Normalmente vai mais relacionado Ficou a ruim, país. Oi? Fala de novo, por favor. A A última frase. I am from. E aí, normalmente, está relacionado ao país. Mas pode ser I am from Belo Horizonte. I am from Brasil. I am from Belo Horizonte. É porque agora a gente vai conversar só com os gringos, né? A gente vai falar que é do Você Brasil viu que mesmo. sucesso? I am from Minas Gerais e por aí vai. E aí, se fosse o outro, que é where is she from? De onde She's ela from... é. Isso aí. She is from. Falar o que tá bem Brasil. na moda. Dubai. She's from Dubai. She's from England. A gente não falou dos países ainda, mas vamos falar. England é Inglaterra. Estados Unidos é United States. Então, a gente poderia falar diversas coisas aqui. Então, a estrutura está mantendo. Agora, vamos lá. Who is he? A tradução. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? E se fosse who are you? Quem é você? Quem é você? Vamos responder a primeira? Quem é ele? A resposta que vem na cabeça de vocês. Vocês podem ser criativos. He is my boyfriend. Ah, very good. He is my boyfriend. O que você ia falar, Samira? A Ana tá quietinha. Acho que a Daíra eu vi que conectou também. Yasmin também tá quietinha. Regina tá quietinha. Yasmin dormiu, amiga. Ah, então tá. Hoje Depois eu ela botei assiste ela aula. no chão para assistir ela no chão. Depois ela assiste a aula. E aí, se eu perguntasse who are you? O que você poderia responder? Eu não sei como é que fala sofre. Eu ia falar que eu só que sofro. O que você responderia, Gabi? Eu ia falar que eu só que sofro. Como é que fala sofre? I am the one that suffers. Eu sou a que sofre. É isso. Mas poderia ser, eu sou amiga dela. Ou então, no seu caso aqui, se perguntassem para o seu boyfriend, poderia responder who are you? Você poderia responder I am his
Girlfriend. Girlfriend. Então, é boyfriend para namorado e girlfriend para namorada. He is my boyfriend, I am his girlfriend. Sou a namorada dele. E aí, lembra que a gente está falando aqui. Ele é meu namorado. E aí, a outra seria eu sou a namorada dele. Ok, vamos para a próxima. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Quando é seu aniversário? Opa. Quando é seu aniversário? E aí, para a gente responder? Ou então, para ela, poderia ser When is her birthday? Quando é o aniversário dela? Quando é o aniversário dela? Ok. E aí, para a gente responder, when is your birthday? Quero ouvir vocês. My birthday. My birthday. Cadê o livro? Em, aí vai o in ou on? Ou não? Faltou is. Porque você respondeu aqui, meu aniversário. Ah, não chegou aqui, foi mal. My birthday is on. E aí a gente vai falar disso depois das preposições. É em. Lembra? November. Ah, muito bem. November. E aí meu aniversário é em novembro. Ou poderia ser simplesmente it's on November. Seria simples também. Dá para ser assim. Aí aqui vamos para as penúltimas perguntas. Why? O que significa? Por quê? E aí eu vou passar vergonha no português. Porque eu não sei se é junto ou separado. Eu acho que é separado. Então foi. Why are you late? Late, vocês sabem o que significa? Não tô lembrando. Atrasada. Ou atrasada. Então seria porque você está atrasado. isso aí. Porque você está atrasada, você está atrasada. E o esti, então é porque ela está atrasada. E aí, a resposta seria because, exato. Tem o why, começa com because. Então, se eu perguntasse, why are you late? Então, se você chegar atrasados na aula, eu já posso perguntar. Why are you late? Que vem na cabeça. Por que vocês podem estar atrasados? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Pode falar em português, a gente traduz, igual você falou. Eu sou a que sofre. Porque o relógio não despertou. Because the alarm did. Aí o do no passado é did. Did not ring. Porque o alarme não tocou. Porque o alarme não tocou, seria perfeito. Poderia ser porque eu perdi o ônibus. Because I lost the bus. Because I forgot. Forgot é o passado de... Essa pode ficar também para a próxima. Por que ela, né? Porque ela está atrasada. Aí porque ela perdeu o ônibus. Perfeito. Ou porque she forgot, poderia ser também. Pronto. She forgot the class. Ela esqueceu da aula.
Já aconteceu com algumas pessoas aqui, já vi isso. Bom, e vamos para a última, que foi o nosso tema da penúltima aula, da última aula, não lembro. How is the weather? Como que a gente traduz? Como está o clima? Como está o tempo? Como é o clima? Como é o tempo? Como está o tempo ou como é o clima? Porque no português é diferente. Como é o clima? E a outra pergunta que eu sempre faço para vocês no início da aula. How are you? Como se você Como está? você Como está você? Como você está, pode ser também. Como você está? E vamos responder as duas? How is the weather? Alguém lembra? Uma resposta qualquer? Sunny. Ah, Good e aí day. responde completo. It is sunny. Opa. It's sunny. Pode ser. Mentira. É. E o que a Samira falou? O que a Regina falou? Que eu ouvi dois barulhos ao fundo. Não, na hora que você falou completo, eu ia falar today's sunny. Today is. Eu não ouvi. Sunny. Sunny. Ah, vamos mudar. Então, hoje, como não tá sunny, hoje estava Windy. windy. Pode ser, ventando. Aqui tava demais, ainda tá. Today is windy. Muito bem. E aí, para a gente responder a outra, que é How are you? Como é que a gente responde? I'm I'm fine. fine. I'm fine. Ou não, né? Ou I am not fine. Muito bem. Então, passamos também pelas perguntas com verb to be. Então, eu só dou os detalhes, mas a lógica mantém a mesma. No caso... Eita, lasqueira. Inverteu, foi tudo aqui. Peraí, que esse agora vem para cá. Pronto. E aí, quando a gente tem os outros verbos, a estrutura é muito parecida com o que a gente tinha lá atrás, que seria do you eat, sei lá, chocolate? E aí seria yes or no. Aqui, como a gente já está falando, como a gente quer mais informações, eu não consigo dar informação aqui no final, porque a informação já é a pergunta aqui do início, é o propósito da minha pergunta. Então, a minha estrutura fica a WH question, o do ou o does, que a gente falou também, que o does é para he, she, it, e o restante é tudo do, a pessoa, e o que eu estou querendo saber? O verbo aqui, na verdade, né? E qual que é o verbo? E aí a minha resposta, se for o why, a gente já começa com because, e aí depois vem a pessoa, o verbo, e a informação. Então, por exemplo, why do you eat? Why do you eat? Fica esquisito, né? Deixa eu ver. What do you eat? Mas seria what are you eating? Como é que a gente pode fazer uma com eat? When do you eat? Quando você come? Aí eu poderia responder I eat on, não sei, on lunch time. During breakfast. Breakfast também é algo que vocês já viram. Então, aí eu colocaria a pessoa, o verbo e a informação, que é o propósito da pergunta aqui no início. Então, vamos para alguns testezinhos. A gente tem 5 minutos. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, ixi, e agora as respostas ficaram todas truncadas. Eu misturei tudo. Então, vamos lá. What do you study? O que é que vocês traduzem? O que você estuda? Exato. O que você estuda? E aí, se fosse ela, what does she study? Opa, pergunta. Seria o que ela que ela estuda. Perfeito. E aí, no study é o pior verbo que eu tinha para botar aqui de resposta, mas vamos lá, que a gente tem aquelas regrinhas para responder.
Se fosse a pergunta do What do you study, eu responderia como? Quê? O que vocês me Você responderiam se eu respondeu? perguntasse? What I do you study? I study study physiotherapy. Eita, lá vem ela me complicar. Fisioterapia. Eita. Eu acho que o primeiro I é com Y, amiga. Obrigada, que eu já não sei não. Tem o pi no final, assim. Isso. I study physiotherapy. Muito bem. E aí, se fosse para she, como a gente usa o does de auxiliar, vocês lembram que quando a gente vai afirmar com qualquer outro verbo, a gente põe um S toda vez que é he, she, it? Então, aqui seria she, usando o mesmo exemplo, tá? She studies, só que não é assim. Peraí que eu vou só colocar o physiotherapy para facilitar minha vida aqui, e a gente já corrige. Quando termina com Y, a gente corta o Y e coloca IES. Então, seria she studies physiotherapy. A gente vai ter outros verbos mais fáceis aqui, porque esse não é o mais fácil, não. Então, toda vez que termina com Y, na forma afirmativa, a gente só corta o Y, coloca IES. E esse não tem muito jeito, é decoreba mesmo. Vamos para o próximo. Correndo. Where do you live? Onde você vive? Exato. E a resposta? I live in... Não sei, nunca sei se é em ou on. É isso, a gente vai estudar mais para frente, fica tranquila. Em BH, pronto. É mais fácil. E aí, se fosse falando de she, seria she lives, que aí só entra o S mesmo, que é o mais simples, em BH. Beleza. Vamos pro próximo. Who do you dance with? É, tipo, com quem você dançou? Você dança. Você Com dança? quem você dança? Perfeito. E aí a resposta? Com ninguém. I dance. Eu danço com ninguém. I I dance. dance with no one. Mas fica esquisito. Tipo, não. Aí ia ficar tipo I not don't dance, não? Tipo I alguma don't. coisa assim? I don't I dance. don't dance. Tá. I Ah, don't dance. E deixa eu fosse te aqui- perguntar, Claro. que eu acho que seja... Ah, não, já sei. Pode deixar. Não, pergunta. Eu quero que pergunta. É porque... Não, eu ia perguntar, mas eu lembrei. Eu ia perguntar... finalmente, tipo assim, onde eu colocava do e does, mas eu lembrei que é nas WHs, quando tem outro verbo que não seja o to be. Exato. Exatamente. Toda vez que não for to be, não necessariamente com WH question. Tem outro verbo que não é o to be, a gente põe do e does. Só em perguntas, é isso? E quando eu for negar. Tá, Por exemplo, I don't dance. tá. Do you dance? I don't dance. Vou falar, Gabi. E essa agora, who does she dance with? Aí podia ser também Pode falar. igual why don't she doesn't dance? Tipo isso? Doesn't Dance. Uhum. She doesn't dance. Ah, tá. Ela não dança. Ou poderia ser she dances, que aí a gente põe o S, que é importantíssimo. She dances with her, não sei, her,
Não queria falar boyfriend. Husband. Husband, pra gente usar outra. Husband, com o marido dela. E aí vamos para outra, acho que a gente consegue terminar. When does the summer start? Essa foi para pegar. Quando o verão começa? Quando o verão começa. Tá vendo que arraso? Quando o verão começa. Aqui é sempre presente, amiga. Quando tiver do e does, é sempre presente. Se for no passado, muda. Ele deixa de existir o do e o does. Aí passa a existir o did. Lá no final, quando eu termino a aula, eu pergunto para vocês: What did you learn? O que a gente aprendeu hoje? Exato. O did é o do e o does no passado. Então, sempre que você vê do e does, é no presente. Então, aqui seria quando o verão começa. E aí, a outra opção seria When do you go to bed? Quando você vai para cama. Para a cama. E aí, as respostas? When does the summer start? The summer não é pessoa. It is. Oi? In December. Repete sua frase toda. It is in December. It is in December. E aí, traduzindo, seria é em dezembro. Eita, dezembro aí é minúsculo. Em português não tem isso, não. Importante, eu não sei se eu falei isso com vocês, mas os meses sempre com letra maiúscula. Em português é o contrário. É em dezembro. E aí poderia ser It starts in December. Ele começa em dezembro. Vamos para as duas últimas. Why do you work? Com que você trabalha. I need money. Muito bem. Porque você trabalha. Opa. Não. A necessidade faz a gente falar até inglês. Because I need money. Eu esqueci do ni, ó. O quê? Do money. O que você falou? Money. Tá. É verdade. Eu ensinei isso para vocês. Toda vez que é Y, o som é como se fosse um I alongado. Então, é money. Because I need money. Muito bem. E se fosse she, because she needs. Perfeito. Tem que ter o S. Because she needs money. Vamos para a última. How do you go to school? Como você vai para a escola? Como você vai para a escola? Opa. E o outro seria How does she pay the bills? Aqui eu já não espero que vocês vão saber tudo, não. É como ela o quê? Como ela paga as contas. Nossa. Pay é pagar, the bills é as contas. Como ela paga as contas. Eita, tem um espacinho aqui. Como ela paga as contas, e aí vai ficando pequenininho. Então, esse bills é contas. É tipo boleto, sabe? O nosso clássico boleto. Sim. E aí, pro How do you go to school? Como é que vocês responderiam? I go off bus. I go to
Repete, Eu por favor. coloquei Of bus. isso. Eu vou Tá. Ficou faltando I go. Seria I go by bus. Mas isso vocês não aprenderam ainda. I go by bus. Eu achei que você ia falar o I go to school e estava faltando, mas não. I go by bus. I go on foot. Eu vou a pé. I go by... A bus foi só porque era a única palavra que eu sabia. I go by car. E a gente vai falar de várias maneiras que a gente pode ir. E o outro, que é How does she pay the bills? Então, sempre que for de transporte é by. De transporte, sim, porque a pé, o transporte pé é on foot. By foot também. Não, acho que não pode ser, não. Fiquei em dúvida agora. Eu go on foot. By foot. By foot eu vou. Ixi, eu fiquei com sua pergunta da semana passada do and e o one, e eu não pesquisei. Já vou olhar esse by foot e on foot. Tá. Eu já mando lá no grupo, senão eu vou esquecer. E aí para o outro, que seria How does she pay the bills? Como é que vocês responderiam? She pays working. Ah, com the trabalho. bills working. Trabalhando. She pays the bills working. Ela paga as contas trabalhando. Muito bem. Bom, a ideia hoje era revisar como é que a gente estrutura. Vou gerar um PDF disso aqui, vou mandar para vocês. Eu mesma vou preparar dessa vez o dever de casa para vocês tentarem fazer sozinhos. Não tentem não consultar, tenta ver o que vocês lembram. E aí, o que tiver dúvida, vai me mandando assim, putz, essa parte que eu não entendi. Talvez vocês não entendam palavra. E tudo bem, pode consultar a tradução, não tem problema nenhum. Mas a estrutura, como que vocês montariam, tentem fazer sozinhos para eu entender como que a gente está indo. O que precisa ser corrigido, onde é que a gente realinha. Eu vou trazer diálogo mais usando isso, mas era importante que vocês tivessem na memória a estrutura. Bom, então... Última pergunta da noite. What did you learn? Deixa eu ver como é que fala aqui. Nós fizemos revisão. The verb to be. Pode falar. Você pode falar I learned, que é o passado, mas você pode falar... É diferente. Eita, tá travando o áudio. Qual que é? Aileen. Repete, atrasou tudo, Samira. Como que é o passado de ler? Sei lá. Learned. Coloca um ED no final. Deixa eu escrever aqui para você, que seria assim. I learned. E aí, o que você quer falar? Learned. Eu não sei. Quando usado with the. When we use do and does. E aí a minha sugestão era... O que você falou, Gabi? Os W e verbo to be também. É verdade. W and to be. Muito bem. E a sugestão aqui seria I know how to. É uma expressão, eu sei como. Aqui eu sei como criar e responder perguntas. I know how to create and answer questions. Very good. E aí, para a gente usar o do no negativo, don't forget your homework. Não esqueça
seu dever de casa. Very good. Very good. See you next week and thank you for your time. Thank you. Thank you. Bye. 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 See you on Thursday. Faltou o F, amiga, de for. Ah, beleza. For your time. Very good. Thank you. Good night. Good night. See you. Thank you.